Olá, tudo bem com você? Espero que sim, mas se não tiver, bora reinar. Eu queria falar hoje sobre dois tipos e duas fontes de pensamentos que todas nós temos. Todos nós temos pelo menos duas fontes de pensamento que nos guiam, que nos direcionam nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, até nos nossos sentimentos e basicamente guiam a nossa vida. Eu queria apresentar a vocês que eu chamo de eu, que é o seu pensamento original. É o pensamento baseado em quem você é de verdade, na sua verdadeira identidade, nas suas potências, na sua capacidade, nos seus dons, nos seus talentos, na junção de tudo que você é. E que mesmo que você não identifique isso tudo, tá aí dentro de você. Essa fonte de pensamento é uma fonte segura e que te leva a viver, a decidir, a experimentar aquilo que é para você viver, aquilo que faz sentido para sua existência. É um pensamento que você sempre vai te dar alguma resposta, vai te dar alguma direção, alguma saída, vai te dar uma solução para as situações, por mais que seja difícil. Às vezes é uma pequena palavra que vem na sua mente, mas que faz todo sentido, dando uma direção certa. E tem uma outra fonte de pensamento, que é a segunda, e que eu chamo de oponente. E aí, por favor, não confunda. Eu não estou falando de algo que esteja externo a você, nem de uma entidade, nem de um demônio, nem de nada disso. Eu estou falando de uma fonte de pensamento que existe em você. E por que eu falo oponente? Porque ele se opõe a tudo que você precisa viver, a toda a sua identidade real. O que é essa fonte de pensamento? No que consiste? Consiste numa memória que você criou ao longo da vida, você criamos ao longo da vida. É uma memória de todas as experiências ruins e negativas que você foi passando ao longo da sua vida. E todos nós tivemos experiências negativas e ruins ao longo da vida. Experiências, às vezes, que você nem tem tanta consciência, mas que foram internalizadas de uma forma traumática ou de uma forma que deturpou a sua verdadeira imagem, seu conceito, sua estima, sua autoestima. Então, é uma memória, como se fosse uma caixinha que vai falando com você, vai te dando direção sobre algumas coisas. Ai, Fabiola, mas me dá um exemplo disso, né? Como que isso acontece? Isso acontece o tempo todo. Não existe ninguém na face da Terra que não tenha oponente e que não tenha eu. Tá vivo, é gente, tem oponente e tem eu. O Papa, o cara mais rico do mundo, um árabe saudita, o presidente dos Estados Unidos, todos. A pessoa mais humilde que você possa, a pessoa mais sábia que você possa conhecer, a pessoa mais, né, que você olha e você fala assim, meu Deus, a pessoa nem existe. Ela tem oponente e ela tem o eu. Todos nós, porque não há como existir nessa terra, sendo gerada na barriga de uma mãe, nascido, crescido, sem ter passado por experiências ruins ou negativas durante a vida. Então, não existe ninguém que não tenha oponente, e nem ninguém que exista que não tenha eu. O eu é você, ok? Então, o que eu faço para identificar essas duas fontes de pensamento? Primeiro, você tem que querer ser guiada pelo eu. Ter entendido de todas as formas de que existe duas fontes de pensamento. Ok? Você entendeu isso? Você entendeu que existe duas formas de pensamento? Duas direções de pensamento? Depois que você entende isso fica claro dentro de você, vai ficar mais fácil você identificar o que é uma e o que é outra. E por quem você quer ser guiado? Você quer ser guiado pelas memórias que você tem
internalizadas em você de experiências negativas e ruins ao longo da vida? Ou você quer ser guiado por toda a potência que existe dentro de você, pela sua verdadeira identidade? É um segundo passo. Primeiro, eu identifico. Segundo, eu escolho quem vai me guiar. Ok? Bom, eu, Fabiola, escolho ser guiada pelo meu eu. É o meu eu que tem conexão com Deus. Não é o meu oponente. É o meu eu que tem conexão com o que é espiritual, com o que é sábio, com o que é inteligente, com o que é criativo, com o que é poderoso. Não é o meu oponente. Então eu escolho ser guiado pelo meu eu, por aquilo que eu fui projetada a ser. E aí eu vou dar algumas dicas, talvez eu faça um outro vídeo falando mais sobre isso, sobre exemplos de pensamentos do eu e exemplos de pensamentos do oponente. Pensamentos do oponente são sempre pensamentos que fazem você não ter saída. Você já andou num... Como é que é o nome daquilo que a gente faz? Labirinto. Você já andou num labirinto? Você nunca acha a saída, como é angustiante. Tem uma hora que você até pensa assim, vou desistir, vou esperar alguém vir me buscar. Uau, isso acontece o tempo todo. Quantas coisas a gente desiste e fica esperando que alguma coisa aconteça. Ou que Deus faça um milagre, ou que alguém enxergue que eu tô perdida e venha me salvar. O pensamento do oponente sempre te deixa sem saída e te faz paralisar. Faz você ficar parado. Então você para, desiste, não continua, aceita. Mesmo coisas terríveis na vida, mesmo coisas horrorosas na vida, a gente acaba aceitando, não lutando contra, não fazendo diferente, por conta desse pensamento. Por quê? Porque o oponente, ele fala na primeira pessoa, ele fala como se fosse eu. Eu acredito que aquela voz é minha, que eu tô falando comigo mesmo, que isso é meu, é minha identidade, mas não é. Não tem como você passar na Terra sem ter uma memória negativa ao longo da vida. Tá? E como é a fonte do pensamento do eu? Sempre te dá uma saída. Ela sempre te leva a uma solução. Mesmo que não seja a resposta final. Mesmo que não seja, preste atenção, mesmo que não seja a resposta final. O eu nem sempre sabe como vai ser no final, nós não suportaríamos. Mas ele te dá a chance e te dá a saída do próximo passo. Ou do que você tem que sentir, ou um feedback sobre você mesmo, um feedback sobre as pessoas, sempre mostrando a saída, o lado bom daquela pessoa, a resolução, faz isso, faz aquilo, pensa isso, age desse jeito, esse sentimento não é o original, é sempre um pensamento que te dá uma saída, que te dá uma estratégia, que te dá uma direção. Talvez não tenha ficado muito claro para você, porque você foi programado nesse sistema para não entender isso. Mas eu sei que você vai ser desprogramado. Você não tem que estar programado. A única programação sua vem do céu e não do sistema que a gente vive. Então, que você esteja consciente disso e que você comece a reinar sobre os seus pensamentos. Isso vai ter que ser um exercício todos os dias. Todos os dias você precisa saber, opa, quem que tá falando comigo? É o oponente ou sou eu? Gente, lembrando, o oponente não tem nada a ver com Satanás. O oponente tem a ver com as suas experiências negativas ao longo da vida, que vão trazendo memória e vão dizendo pra você que você não consegue, que não vai dar, que não é pra você, que não é assim, que não tá no tempo, que não chegou a hora. Ok? Desprograme-se a pensar que todos os pensamentos que tem na sua cabeça devem ficar, porque não tem que ficar. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo.